Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters, tudo bem com vocês, amigos? MM com a boca toda dormente aqui, porque fiz um canal no Dente hoje cedo, ó, que bonito. Acabei o meu canal, né, semana passada, que eu não estava presente. Então é isso aí, indo contra tudo e todos, indo contra o coronavírus. Fui lá e corrigi a minha raiz do dente que quebrou. Mas estou aqui vivo, com o Vavo Mantovani. Ao invés disso, podia simplesmente escovar os dentes, né? Mas quebrou a raiz, não dá pra escovar dentro da raiz, né? Ah, mas isso é podridão de não ter escovado os dentes, só pode ser. É que eu apodreço de dentro pra fora, né? E Guilherme Pinheiro? Eu tô aqui, tô impressionado com a coragem do Marcel, porque ele ficou 7 dias tratando o canal, o maior canal da história, entrou no Guinness, entendeu? Ele ficou da semana passada até hoje cedo, numa única cirurgia, sem pausas. Sem pausas, exatamente. Fiquei... Quer dizer, eu dei uma leve pausa na sexta-feira passada, vulgo meu aniversário, mas eu tava todo dormente, então passou. E aí é isso aí. Então, e agradeço aqui Guilherme Pinheiro, que me mandou doces. Não agradeço o Vavo porque ele não me mandou nada, mas o Gui eu agradeço. Porque... Brigadão, Gui. Eu te mandei parabéns, que é o que eu faço. Verdade, mandou mesmo, mas o Gui me mandou um saco de doce da Carlos Bakery, porque aqui é assim, né? A gente trabalha só com coisas de renomes internacional. Vocês estão bem aí, meninos? Como foram de semana? Como é que tá essa corona crise pra vocês aí? Que corona crise? Passou, tô comemorando aqui que acabou a pandemia, pelo que eu tenho visto por aí, a pandemia é problema resolvido já. Pandemia o quê? Passou, fi. Eu fui no jogo do Botafogo com o Linense ontem. Com o Linense não, com o Figueirense. Figueirense? Né? Tava tudo certo. Não é do Rio? Campeonato é esse, Marcelo? Campeonato Carioca, não é? Eu não sei jogo, eu não sei futebol. Tem um time chamado Friburguense. Friburguense, esse aí, que ia ter. Esse aí. Figueirense e Botafogo seria o campeonato Cataroca. Da hora. Mas é isso aí, então valeu aí a todo mundo que me mandou parabéns. Muita gente aí dos All-Stars e que me seguem no Twitter mandaram dinheiro pra gente doar lá pra casa da criança de Carapicuíba, que eu pedi semana passada. A gente conseguiu quase 4 meses de dinheiros que eles precisam de comida lá. Pra alimentar as crianças. Então foi ótimo. É quase 50 crianças que eles tomam conta lá na creche e tal. Então foi ótimo, brigadão. Já vamos começando aqui. Acho que a primeira notícia, antes da gente falar dos jogos e tal, é que o empresário do ramo do entretenimento, LeBron James, anunciou que fundou uma empresa de mídia, um conglomerado já, no valor que ele levantou, né, de investimento inicial, 100 milhões de dólares, então $500 milhão. E ele criou a Spring Hill Company, mais um de seus investimentos depois da escola dele lá, de várias coisas que ele tem. Ele criou esse conglomerado que já tem acordo com a Disney para lançar coisa por Disney Plus, com a Netflix para lançar coisa para Netflix sem o Plus. E, cara, vai vir aí chegando, né? Os empreendedores pretos chegando aí com tudo. Assim como Beyoncé, P. Diddy, Kanye West e agora LeBron James. O que vocês acham aí da empresa de LeBron James de entretenimento? Guilherme, você que é formado em cinema, como que é? É um bacharel de comunicação com ênfase em cinema. Então, na verdade, o LeBron ele já produz algumas coisas, né? Ele tem uma série para HBO, que é aquele The Barbershop, que é ele e alguns outras personalidades, em sua maioria negras, conversando no barbeiro, né? E aí é meio que tudo em preto e branco, e é meio que
todos os assuntos, vale tudo, tipo, não tem assunto que não entra na pauta ali, né? Em tese, nos Estados Unidos, principalmente entre os negros lá, tem essa cultura da barbearia, de ser um lugar onde os homens se reúnem, não só para cortar cabelo e barba, mas também para conversar sobre esporte, sobre tudo, né? Então, por isso que esse programa se passa na barbearia e se chama The Barber Shop. Ele já produz algumas coisas, né? Ele produziu uma série no YouTube há um tempo atrás sobre um time de basquete de uma escola pobre, uma escola situada num distrito mais pobre. Até quem estava nessa série é o Jay Williams, que é um ex-jogador de basquete, que foi a segunda escolha no draft, eu não vou lembrar o ano, mas ele aí acabou, depois do primeiro ano, ele acabou se aposentando porque ele sofreu um acidente de moto, né, Vavo? E hoje em dia ele é comentarista da ESPN, então assim, ele pode ter anunciado a companhia, o investimento agora, mas ele sempre produziu. E assim, o LeBron, eu acho que a marca do LeBron, eu acho que daqui 30, 40 anos, quando a gente olhar para trás e olhar o que foi o LeBron James, eu acho que ele vai se caracterizar justamente por tudo que ele tem feito fora das quadras, né? Além da empresa que o Marcel falou, além de todos os outros negócios que ele tem, ele também lançou um movimento junto com outros atletas de renome, que é o More Than a Vote. Ele já tem a marca More Than an Athlete, que ele fala que ele é muito mais que um atleta, ele não é só um jogador de basquete. E ele lançou esse movimento, More Than a Vote, que é para ajudar a diminuir uma coisa que é chamada de supressão de votos nos Estados Unidos, né? Uma coisa que acontece muito, como muitos de vocês sabem, o voto nos Estados Unidos é distrital, então quando um determinado candidato ganha a maioria dos delegados de um estado, ele leva todos os delegados daquele estado. Isso para o voto para presidente, mas isso é feito em menor escala nos votos para outros cargos, né? E o que acontece é que muitas vezes é muito mais fácil de votar em distritos mais ricos do que em distritos mais pobres. Consequentemente, porque a maioria dos pobres lá são negros, entre os pobres você tem muito mais negros e latinos do que brancos, você acaba diminuindo a porcentagem de negros e latinos que conseguem votar. Para te dar uma ideia, assim, eu estava vendo um documentário sobre isso outro dia. Existem distritos mais ricos onde você demora 10 minutos para votar, existem distritos mais pobres onde a galera leva cadeira de praia porque demora 6, 8 horas para votar. E é óbvio, além disso, a eleição nos Estados Unidos, ela não é em fim de semana, ela é em dia de semana e não é feriado. É evidente que quem tem mais poder aquisitivo tem mais chance de falar, olha, hoje eu vou votar e chego mais tarde no trabalho e tal. O cara que é assalariado, que trabalha em turno, ele não pode. Até porque ele demora 6 horas para votar. Enfim, eu entrei num assunto que nem é o ponto, mas o LeBron também tem esse movimento, o Trae Young já está participando, tem jogadores de futebol americano participando, e eu acho que o LeBron, mais do que o jogador de basquete fantástico que ele é, hoje, na minha opinião, o segundo maior jogador de basquete de todos os tempos, eu acho que ele vai ficar marcado também, igualmente, pelo que ele faz fora das quadras. Gui falou tudo. Mais uma boa ação do LeBron James. Importantíssimo, principalmente nesse momento, ele focar em algo para engajar nessa luta contra a desigualdade social. Mais uma boa. Eu estava lendo aqui a matéria, mais uma boa ação dele. Tem até um quote aqui que encerra o texto, que o CEO da companhia fala que a empresa não montará sua estratégia somente às custas de LeBron James. Abre aspas. Você não pode criar um negócio digital verdadeiro em volta de uma celebridade. Não podemos fazer isso com ele. LeBron é nosso fundador e nossa estrela, mas o negócio não girará em torno dele. Então é mais ou menos isso, né? O projeto tem a chancela de LeBron James para depois ele poder correr sozinho para a eternidade, sem que o LeBron fique em cima um tempo inteiro ali, tomando todas as decisões, porque a gente sabe que é uma coisa que é muito difícil dele fazer no meio de uma carreira de jogador de basquete. E pra quem gosta de esportes também, a Ava DuVernay, que é a diretora negra que fez o Selma, né, o filme do Martin Luther King,
produziu algumas coisas da Netflix ali, os Olhos que Condenam, né? A 13ª Emenda e tal. Ela anunciou que vai fazer uma série que tá produzindo que escreveu, né? E tá produzindo uma série sobre a história do Colin Kaepernick. Então a gente tá falando aqui, né? Então eles vão fazer... O Colin Kaepernick, acho que é o maior atleta. Ele é tipo o OK Go dos atletas, né? Porque você nunca vê eles fazerem show ao vivo, só que o cara é midiático pra caralho, não à toa. Um dos maiores nomes do esporte recente. Um dos mais importantes nomes, né? Que não pode nem jogar direito. E aí vai ter a história de vida dele e parece que vai ser uma ficção. Então não vai ser só um documentário que vai ter todos os Last Dances possíveis agora, né? De todos os grandes atletas, parece. Só que o do Kaepernick vai ser a vida jovem dele. Da adolescência até ele ajoelhar lá no hino e o Trump ficar bravo com ele. Então, achei bem bacana. E então, pra quem é fã do esporte, é isso aí. E acho que a minha última dica aí, se você é fã do esporte e tal, é a Liga de Corrida de Bolinha de Gude no YouTube recomeçou. O Marble League lá, do Jellies Marble Runs, recomeçou, já tá na segunda corrida aí, na segunda competição, e vale muito a pena ver, porque é deveras divertido. Videozinhos de 10 minutos ali, e é deveras divertido. E acho que é isso. Vocês têm papos de NBA aí pra falar, né, amigos? Antes de papos de NBA, eu queria puxar uma outra liga, possivelmente a mais importante liga nacional da Europa, que é a Liga ACB, Liga Espanhola de Basquete, que tem a sua final dentro de 47 minutos. No caso, para vocês que estão escutando o episódio, esta final já aconteceu, então vocês já sabem quem é o campeão. Mas, para a gente que está gravando, a final vai começar na hora que a gente estiver acabando de gravar. Qual que é a final? A final é entre o Barcelona, time do Nikola Mirotic, que vocês devem conhecer, que ganhou o prêmio de MVP da liga, inclusive, contra o Baskonia, o time de Zoran Dragic, que é o irmão do Goran Dragic. Para quem não sabe, eles até já jogaram juntos tanto no Heat quanto no Suns antes. Eles foram na mesma troca do Suns pro Heat, mas o Zoran Dragic jogou só poucos jogos na NBA, então não vale como uma dica, porque o jogo já aconteceu, mas vale citar que tem a final da Liga ACB, que foi disputada esse final no sistema de bolha também, assim como da NBA, 12 times, 2 grupos de 6, semifinal e final, tudo em um jogo só. Vale citar também que Marcelinho Huertas ficou no All-ACB Second Team. Eu inventei esse termo, eu adaptei, porque na NBA tem os All-NBA Teams. Ele ficou no segundo time da Liga ACB. Por curiosidade, eu vou falar quem foi o time. O time titular foi o Mirotic, que é do Barcelona, o Facundo Campazzo, que é até bem conhecido, jogador do Real Madrid, argentino, armador. O Campazzo também ficou em segundo na votação para MVP. Giorgio Shermandini, do Tenerife, Axel Butel, do Unicaja, e Klemen Prepelic, do Juventud Badalona. Confesso que eu não acompanho tanto de perto. Esse é o primeiro time. E no segundo time, além do Huertas, que também joga no Tenerife, tem o Walter Tavares, do Real Madrid, que já teve uma passagem pela NBA. Então, eu vou ter uma reunião às 3 após a gravação do podcast e não vou poder assistir, mas seria muito interessante ver um campeonato que conseguiu voltar num formato reduzidíssimo, né? Semifinais e finais em jogo único, totalmente na contramão da NBA, que, ao que tudo indica, vai fazer os playoffs completos em 4 séries de 7 jogos cada. Mas curioso. E o Marcelinho Huertas, que não teve uma passagem tão destacada pela NBA, mas ele é um dos maiores jogadores da Liga Espanhola. Ele é o terceiro da história, ele é o terceiro jogador da história da Liga ACB com mais assistências. Ele tem 2.039, o primeiro colocado tem 2.800, ele não vai alcançar, obviamente, sendo que ele já é mais veterano. Mas essa história do Huertas na Liga Espanhola é bem rica, né? A passagem dele pelos Lakers, o Gui deve ter assistido alguns jogos dele. A gente até já comentou aqui no podcast em tempos passados sobre essa passagem dele. Eu vi o único jogo que o Marcelinho Huertas começou de titular, porque foi Lakers e Rockets.
Foi o único jogo que ele foi titular para os Lakers, era um jogo mais de final de temporada, e eu lembro que ele conseguiu, foi o único jogo que ele conseguiu 10 assistências na NBA, foram, se não me engano, 7 pontos, 10 assistências e 5 roubos de bola. Então foi até um meio caminho para um triple-double aí do Huertas. Enfim, vale citar que uma liga conseguiu ser encerrada, quer dizer, espero que seja encerrada daqui a pouco, que é a Liga ACB da Espanha. Vavo, uma palavra em catalão. Putz, como é que era? Porque eu fui pra Barcelona, como é que era a saída? Era tipo saluta, sei lá, era uma coisa meio nada a ver. Porque eu sempre via no metrô assim, mas eu esqueci. Tá bom, só queria uma palavra em catalão. Não, eu fui pra Barcelona em 2011. E lá, pra quem não sabe, toda a história do movimento catalão, separatista, tem do País Basco, tem, enfim. Eles mantêm as tradições da língua catalã. Então, tudo que, por exemplo, a placa em metrô, placa na rua e tudo mais... É tudo em catalão. Em espanhol. Tem que ter em catalão. Em catalão também. Ou só em catalão. Tem lugares que é só em catalão. Mas a maioria é em espanhol e catalão também. Em inglês também. Se você for no mercado, se você, sei lá, se uma pasta de dente só tiver escrito em espanhol, o catalão não compra. Você tem que estar em espanhol e do outro lado em catalão. No caso, como eu era turista, não sabia disso. Possivelmente eu comprei sem saber se ela existia. Nossa. E é isso. E aí, então é isso, o programa de hoje fica por aqui. A semana que vem... Semana que vem a gente falou aí do campeonato espanhol agora. Ai. Mas e aí, Gui? Como é que tá essa liga da NBA? Vai voltar? A galera tá todo mundo coronando. Ô, Vavo, você viu que saiu o calendário, né, Vavo? Dos jogos, né? Eu vi. Putz, até vou abrir aqui se a gente quiser comentar em cima. Eu vi. A gente ainda vai falar de Covid, etc e tal. Eu só quero comentar do calendário com o Vavo, porque tem alguns jogos interessantes aí. Vai jogar Lakers e Rockets, enfim, vai ter uns jogos legais aí. Eu gostei que saiu o calendário com o lado home e o lado away, né? E eu, meio distraído, fiquei pensando, putz, legal, o Rockets joga contra o Bucks em casa, joga contra o Lakers em casa. Aí depois, uns 30 segundos, por que eles colocaram home e away? Não faz diferença nenhuma. Talvez tenha alguma coisa, sei lá, cor de uniforme, acesso de imprensa. Eu acho que é mais isso. Vai ser cor de uniforme. Eu não sei se vai ter imprensa, não, cara. Eles querem manter o negócio mais seguro possível. Não faz sentido ter imprensa lá. Eu acho que vai ser tudo via Zoom, vai ser só a galera da transmissão da TV mesmo, e é isso, né? Mas, enfim, meu primeiro comentário é que logo que saiu o calendário, eu fiquei meio puto, porque os jogos do Lakers são bem complicados, assim, na verdade. Eu acho que de todos os times, o Lakers, que teria um final de temporada bem tranquilo no calendário original, acabou tendo um final bem mais pesado nesse retorno. Só que agora, pensando em retrospecto, eu acho isso bom. Porque assim, o Lakers vai estar nos playoffs, né? Então, é melhor pegar 8 jogos mais difíceis para... Enfim, porque os playoffs vão ser difíceis, independentemente de quem vai... de quem o Lakers vai pegar, do que pegar dos times que vão ser eliminados agora e a gente vai acabar rodando, sacou? Então, assim, só pra ter uma ideia, o Lakers joga com o Clippers, pra variar, eles obviamente que iam colocar um Lakers e Clippers, Toronto... Eu tava anotando aqui pra falar, então, mano, muito difícil o calendário. O Lakers joga com o Clippers, que é o segundo do Oeste, Toronto, que é o segundo do Leste, Utah, que é o quinto, acho, o quarto ou quinto do Oeste, o KC, que também está em playoffs, Houston. O único time que não está nos playoffs atualmente, que o Lakers vai pegar, é o Sacramento, que é o último jogo. O resto é só paulada, só playoff, mas eu acho isso bom no final das contas, porque é bom que já vai se acostumando com o ritmo de playoff, jogando num campo neutro, então no final eu acho isso bom. Não sei o que o Vava achou da tabela do Houston. No caso do Lakers em específico, como eles têm 5 jogos e meio de vantagem, a chance deles perderem essa primeira colocação é praticamente zero, a não ser que, sei lá, se machuque todo mundo. O que pode prejudicar é numa comparação com o Milwaukee Bucks, por exemplo, se os dois chegarem às finais, o Lakers perde manos de quadra que não existe, tá? Tô brincando. Vou repassar o calendário do Rockets aqui, né? Dallas... Não, o do Lakers é dificílimo.
tem Denver, Houston, OKC, Utah, Toronto, Clippers, Indiana e só o Kings de piorzinho. O Rockets começa com Dallas, eu tô lendo a tabela, depois Bucks, aí vem um difícil. Aí temos Portland, um pouco mais fácil, entre aspas. Depois Lakers, difícil. Depois Kings, mais fácil. Depois Spurs, mais fácil. Depois Pacers, não tão difícil. E por fim Sixers, um pouquinho mais difícil. O calendário do Rockets com certeza é mais tranquilo que o do Lakers. Eu não cheguei a analisar time por time para escolher um no qual o calendário eles montaram de uma forma mais difícil. Eu não sei se eles respeitaram, tipo, quem tinha calendário mais difícil manteve mais difícil. Não, acho que porque não, o né? Lakers estava com um final relativamente bem tranquilo na temporada regular normal e agora mudou. Realmente não queria entender qual que era a lógica, enfim, deve ter seguido uma lógica. Eu vi que o Lakers era a quarta tabela mais difícil. Alguém passou algum link no Twitter, que agora eu só vi lá na hora e acabei não marcando, que a tabela do Lakers pelo recorde dos oponentes era a quarta mais difícil. Mas então você imagina, se o do Lakers, que tem basicamente só time de playoff é o quarto mais difícil, tem time aí que tá uma paulada atrás da outra, né? Tinha umas imagens de Instagram, assim, com todos os calendários, tipo, os times na vertical, os times na horizontal e quem ia enfrentar quem. Mas realmente eu também não deixei separado aqui pra gente analisar com mais detalhes. Mas, enfim, alguém ia ter um mais difícil, alguém ia ter um mais fácil. Então, isso também não dá pra ficar muito ficando brabo, enfim, por causa disso. E tem vários jogos legais. Vai ter Milwaukee, Toronto, vai ter Boston e Milwaukee. Quer dizer, os times de cima do leste também se enfrentam, assim como o Lakers pega os times de cima do oeste. Você vai ter... Cara, vai ter Portland e Memphis, que são times que estão brigando diretamente pela última vaga. Eu acho que um dos critérios, por exemplo, times que já se enfrentaram, times da mesma divisão, que já se enfrentaram 4 vezes, por exemplo, é o caso de Memphis e Pelicans, não se enfrentam mais, né? Então eu acho que tem isso, assim... O Lakers tinha um final de temporada um pouco mais tranquilo. Eu acredito que alguns dos jogos seriam contra os times que nem voltaram. Os times do leste que nem... ou do oeste que nem estão presentes nessa retomada da NBA, entendeu? E aí é que você acaba tendo que jogar com outros times. Então, enfim, tem todas essas complexidades aí de montar uma tabela onde os times evitam de jogar mais que 4 vezes, que é o máximo que os times se enfrentam, né? Acho que, cara, também assim, não dá pra reclamar muito, né? Quer dizer, a NBA tinha que fazer do jeito que dava, do jeito que era possível, e é isso que vai ser. Vamos ver a última rodada, né? Na verdade, como são 22 times, os 11 jogos da, entre aspas, última rodada são nos últimos 2 dias, né? Jazz e Spurs, eu tô vendo se vai ter algum confronto mais direto assim, mas aparentemente não. Jazz e Spurs, Lakers e Kings não, Grizzlies e Bucks não, Celtics e Wizards não, Nets e Blazers não, Magic e Pelicans não, Suns e Mavericks não, Raptors e Nuggets, Rockets e Sixers, Pacers e Heat e Clippers e Thunder. Talvez o único que vale alguma coisa mais diretamente seja Clippers e Thunder, mas não teremos uma última rodada tipo aquele ano que teve o Nuggets e Wolves. Quem ganhasse ficava em oitavo, quem perdesse ficava em nono. Lembra desse? Aham. Que o Wolves ganhou. Agora, uma coisa que acho que alguém no grupo do Big Shot Pod All Stars falou, acho que foi o Iago, a tabela vai ser tipo Natal por vários dias, né? Tipo, vai ser assim, tirando todas as coisas que podem dar errado, e a gente torce pra não dar errado, vai ser incrível. Pra quem gosta de NBA, vai ser muito, muito legal, né? O bom é que a gente tá de quarentena e pode ficar assistindo. Deixa eu pegar um dia aleatório aqui, ó. O segundo dia, 31 de julho, vai ter jogo horário do Brasil, né? 3, 15 e 30, 17, vai ter 2 jogos, ou seja, vai pegar um pedaço do anterior. Aí depois às 17, às 19h30, aí às 21, pega um pedaço anterior, e um às 22, ou seja, dá pra ficar das 13h30 da tarde à meia-noite e meia, ou seja, 7 horas, só assistindo o jogo. Desculpa, 9 horas. Só assistindo o jogo. Pois é. Vai ser divertido.
Quem tem tempo, quem não tá louco trabalhando, e cuidando de filho e cuidando de casa, vai ser algo legal. E mesmo assim, né? Você pode deixar a TV ligada lá enquanto você, né, você faz almoço, sei lá, você tá fazendo alguma coisa, você tá vendo os jogos, né? Ó, dia 3 de agosto vai das 2h30 da tarde à 00:30, sem nenhum momento sem jogo. Ou seja, 10 horas. E agora que a gente falou da tabela, Vavo, tivemos mais alguns anúncios de Covid aí, né? Não sei se você tem visto, mas eu vi. tava ouvindo eu acho que é um podcast do The Ringer ontem, e eles falaram que a NBA, quando os times retornaram, quer dizer, eles têm que chegar em Orlando dia 7, né? Então eles mediram 2 semanas para trás, testaram todos os jogadores, e aí a partir desses testes os jogadores tinham que ficar em quarentena para eles poderem ir para Orlando, só o time do Toronto que já está em Orlando, né? Testaram, se eu não me engano, 302 jogadores, e desses 302, 16 testaram positivo, é uma porcentagem de 5% do total de jogadores, mais ou menos, testou positivo. Desses nomes a gente sabe, alguns, outros não. Semana passada a gente já tinha falado dos jogadores do Sacramento, do Jabari Parker, do Buddy Hield, a gente já tinha falado, né, Vavo? Sim, sim. Então, Alex Len. E aí, depois o Derrick Jones Jr., do Miami Heat, também foi anunciado com Covid. E ontem, dia 29, o DeAndre Jordan anunciou que também não vai com o Nets para Orlando. Spencer Dinwiddie também foi diagnosticado positivamente. Eles foram diagnosticados depois, só que eles voltaram para a cidade. Também não deve ir. O Nets que deve ir com o time da D-League, basicamente, porque além deles, tem mais um atleta que agora tá me fugindo o nome. Wilson Chandler não vai. Também não vai para ficar com a família. A gente teve mais alguns jogadores também que anunciaram, né, Vavo? Wilson Chandler, Willie Cauley-Stein, a gente já tinha falado semana passada. É que o Cauley-Stein estava machucado, né? Talvez tivesse uma expectativa dele voltar, não é? Confundiu. Ele não vai. Confundi. Não era lesão a questão, Ele não vai. Não vai, tá aqui como oficial, a gente já tinha falado do Avery Bradley, enfim, a gente falou de vários jogadores. De Marcus Cousins falou que não vai assinar com nenhum time para jogar esse período. O Lakers, de fato, confirmou com o J.R. Smith, também acho uma notícia relevante do ponto de vista do nome de jogador, mas não acredito que o J.R. Smith vai estar na rotação e tal. Um outro que foi diagnosticado, e é importante a gente comentar, o Nikola Jokic, né, Vavo? A gente não chegou a comentar na semana passada? Do Jokic, não. Não. É porque eu participei do podcast na quinta-feira e acho que foi lá que a gente comentou. O Jokic pegou... Ele estava na Sérvia, certamente ele pegou lá. A gente não sabe se foi naquele evento, porque o Novak Djokovic, ele fez um evento de tênis lá na Sérvia. Que grande cagada, né? Imensa. Ele tem um histórico, né? Ele já era o Novak Djokovic, porque ele é contra vacinas até certo ponto. E aí virou o Djokovic. O cara tem um nome excelente para fazer 2 trocadilhos. Ele organizou um torneio de tênis que era para ter várias etapas, não vão ter as outras. E com torcida, tipo, sem o mínimo dos requisitos de proteção, das necessidades de proteção. E vários tenistas depois confirmaram que estavam com o Covid. O Jokic estava nesse evento, aparece ele apertando a mão do Djokovic. Não se sabe se foi dele exatamente que ele pegou, ou se foi nesse evento, mas ele tá lá na Sérvia, ele só depois que cumprir a quarentena e que fizer os testes negativos que ele vai poder se juntar ao Denver Nuggets, que, aliás, temos uma notícia sobre o Denver Nuggets. Manda aí, Gui. Então, o Denver Nuggets está fechando as instalações. Dos 35 membros do time, contando nesses 35 jogadores, 2 pessoas testaram positivamente para Covid antes do fim de semana. Depois disso, no sábado, uma outra pessoa testou positivo também. E, além disso, o Jokic ele testou, mas ele testou na Sérvia, né? Ele não testou aqui não, lá nos Estados Unidos.
o time, isso dá dos 35, 4 é mais de 10%, né? 10% no mundo, em qualquer lugar do mundo, 10% de infectados é uma taxa muito alta. Então, o Nuggets vai fechar as instalações por conta disso e eles vão fazer... Quem não estiver diagnosticado vai treinar mais longe, isoladamente, até a viagem para o dia 7. Então, é um time que pode ter aí uma desvantagem perante aos outros por conta desse fechamento das instalações. O técnico do Denver Nuggets, o Michael Malone, também anunciou que ele teve, mas durante o período parado da liga, não foi isso, Vava? Não é agora o dele, né? Isso. O Michael Malone anunciou que ele teve, aparentemente já está curado. Mas é bom, porque como a gente vai falar de do All Covid Team, é bom a gente ter um técnico para treinar eles, né? E esse é o primeiro técnico anunciado como quer montar os All Covid Teams agora. Na verdade, eu fiz uma listinha dos jogadores que foram anunciados em times novos aqui. Já falou do J.R. Smith com o Lakers, um contrato até o final dessa temporada. Jordan Bell no Cleveland Cavaliers, 2 anos de contrato. O Joakim Noah nos Clippers, até o final dessa temporada, a gente já estava encaminhado. Justin Anderson foi pro Nets, acho que para uma dessas várias vagas que vão abrir no elenco. O Justin Anderson até o final da temporada. O Justin Anderson, eu gosto dele. Ele só é meio baixinho por que ele faz, mas eu gosto dele. O Nets, se bobear, vai ter peneira pra jogar o Orlando, né? Tem tanta vaga no Nets que os caras vão ter que fazer uma peneira lá pra... Chamou o Oscar de membro honorário, né? Sim, ele foi draftado, não foi? Pelo New Jersey Nets, não foi? 131ª escolha no famoso draft de 84. Tem mais aqui, Trey Burke no Dallas até o final da temporada. Essa pode ser uma aquisição boa. Jalen Adams nos Blazers até o final da temporada. E Ryan Broekhoff, que estava no Mavericks, assinou com Sixers até o final da temporada também. É o que eu consegui juntar aqui de informação. Fora os que já estavam antes da última gravação, né? Esse que o Portland assinou é pro lugar do Ariza? Isso. Ariza que, conforme já anunciado, vai ficar com o seu filho, porque era o mês de guarda dele, e vai ficar com o filho, não vai ficar de quarentena e não vai jogar. Aliás, um adendo rápido, falando em Blazers, o Dame Lillard vai ser a capa do NBA 2K 2021, né? Exatamente. Foi anunciado hoje ou ontem, né? Mas legal, o Dame Lillard, um dos caras que eu mais gosto de ver jogar. Fiquei feliz que ele vai ser a capa. E eles têm que escolher um jogador que com certeza não vai trocar de time, né? Todo ano, né? Teve ano que teve problema. Não teve com alguém que estava na capa e trocou de time? Kyrie Irving, talvez? O ano passado foi o Davis. Agora a minha dúvida é se anunciaram antes da troca. Então. Com o Lillard, acho que foi uma boa escolha. Esse não vai trocar de time. Eu vou até olhar aqui. Quer ir pros na verdade, nós temos 13 jogadores com Covid confirmado até o momento. Dá para montar um time com 5 titulares e 8 no banco, com técnico. Ou dá para fazer os All Covid Teams, né? O primeiro time e o segundo time. O que a gente faz? Vava, você que estava montando essa lista, vai falando a lista que você já estava montando lá no grupo e eu vou comentando. Então, de time titular, seja o elenco ou seja o All First Team. Temos de armador Malcolm Brogdon, que anunciou na semana passada, Indiana Pacers. Shooting guard Donovan Mitchell, certamente já está curado, foi um dos primeiros a serem anunciados. Small forward, mesmo machucado, Kevin Durant, vai ser a grande estrela desse time. De power forward, por qualidade, vamos optar por colocar Nikola Jokic, até porque ele está bem magro, acho que ele vai se adaptar muito bem à função de power forward. E o pivô Rudy Gobert, o capitão do time, né? Foi o que começou tudo. Peraí. Kevin Durant teve também. Eu falei, small forward Kevin Durant. Ele tá no small forward, que eu dei um blackout aqui. É um belo time, hein? Belo time. Brogdon, Mitchell, Durant, Jokic e Gobert. Disputa título da NBA esse time aí. Disputa. E o banco é bom também, vou dizer, tem 8 jogadores no banco. E tem de todas as posições, Armador, Dinwiddie, candidato a 6º homem.
da NBA nesse time. Aí shooting guard tem 2. Buddy Hield, bola de 3. E Marcus Smart, defesa. Small forward, Derrick Jones Jr., atleticismo. 2 power forwards, Jabari Parker, mais scorer. E o Christian Wood, também foi um dos primeiros a serem anunciados, vinha numa ótima temporada. Pivôs, DeAndre Jordan, mais experiência. E Alex Len, mais juventude e pode dar uns arremessos de mais longe aí. Técnico Mike Malone. É um time completíssimo. Esse time com esse banco é para disputar título da NBA. Se deixar chegar, realmente... Eu acho que, ó, quem joga os NBA 2K da vida deve ter como fazer isso. Cria uma 31ª franquia, coloca lá Orlando Covids, não sei, e coloca todos esses jogadores. E esse time vai longe, meu. Esse time é com certeza mais de 50 vitórias na temporada regular. E vai longe, esse time vai longe. E pode melhorar, hein? Ainda vão ter mais casos a serem anunciados. Dá pra fazer, dependendo de quem for anunciado, dá pra fazer umas mudanças aqui e melhorar ainda esse time, cara. Dá, quer dizer, ainda tem tempo. Bom, até anunciar, até ter um campeão tem tempo, né? Porque não há nenhuma garantia de quem ainda não pegou não vai pegar. Então, até o último dia ainda tem tempo de mudar esse time. Mas esse time aí é fortíssimo. Mas eu acho que tem que ter um critério. Tipo, quando começou a temporada, aí o cara não pode mais entrar no time, entendeu? Ah, sim. Aliás, falando em quem não pegou e não tem garantia de que não vai pegar, um outro assunto que eu queria falar aqui hoje é justamente o fato de que na Flórida os casos estão tendo mais um pico, né? A Flórida tem batido o recorde de novos casos diários a cada dia. Então, eu sei que parece que é uma coisa errada, casos diários a cada dia, mas o fato é que o recorde vem sendo batido dia após dia de novos casos, e isso me deixa muito preocupado com o que vai acontecer nessa retomada da Liga. A própria Liga já falou que sabe que o protocolo que eles criaram não é livre de riscos, a ideia é minimizar esses riscos, né? Porém, o risco é grande e eu fico me perguntando o que acontece se tiver um surto de casos muito grande, o que vai acontecer. Porque uma coisa é pegar um jogador de um time, sabe, outro de outro e não ser muita gente. A outra coisa é assim, 4 jogadores de um time pegarem. Eu não sei o que não, e dependendo do jogador. Se um LeBron James pega no meio de uma final de conferência, olha o impacto que tem. É diferente pegar o LeBron James ou pegar o Tariq Black, entendeu? Não em termos disso. Eu sei que pessoas têm a mesma importância. Estou falando em termos de impacto para a liga, né? Um jogador como LeBron James, como um Antetokounmpo, como um Harden. Imagina um jogador desses pegando numa fase decisiva, o que diminuiria drasticamente a chance do time ser campeão, vamos dizer assim. A gente falou dos jogadores. Esse time que eu montei, de 13 jogadores, são os jogadores que foram anunciados. A gente sabe que tiveram outros jogadores que pegaram também e que os nomes não foram revelados. Quando saiu o Kevin Durant no Nets, lá, um mês atrás, mas não era só ele, eram vários jogadores do Nets, se não me engano 4 ou 5, e nunca falaram quem eram esses jogadores. E o David Griffin, do GM do Pelicans, ele falou que 3 jogadores testaram positivos, mas também não falou quem são. Então, imagina se for Zion, Jrue Holiday e Brandon sei Ingram. lá, mais alguém. Brandon Ingram. Imagina como vai ficar esse nosso time, cara. É time pra bater o recorde de 73 vitórias. Fácil. Aliás, uma coisa que eu lembrei aqui, eu queria ter falado no começo do programa e a gente esqueceu de falar. Acho que foi ontem, dia 29, que completou 10 anos da decisão do LeBron de jogar no Miami Heat, do programa que eles anunciaram na televisão e tal. A ESPN está falando bastante disso. A gente pode, inclusive, utilizar essa data como talvez o marco inicial da era do player empowerment, né? Do empoderamento dos jogadores. O LeBron ouviu muitas críticas por conta disso, mas o fato é que hoje
é muito mais comum os jogadores trocarem de time, mesmo as superestrelas, do que era até então. Era muito difícil você ver um jogador do porte de um LeBron James, de uma das superestrelas da liga, trocarem de time no auge da carreira, e o LeBron foi um dos primeiros a fazer isso. Então, essa semana também tem isso, completou 10 anos da Decision, né? Que foi quando o LeBron MVP, anunciou. né? No instante da troca, ele era então 2 vezes MVP da NBA. Não, e tem muitas matérias legais sendo feitas a esse respeito, contando um pouco dos bastidores, não só do programa, mas também do que levou o LeBron a sair do Cleveland naquela ocasião, né? Diz que a derrota para o Boston Celtics foi algo que pesou muito. O Cleveland chegou a abrir 3-1 contra o Boston, e aí aquele Boston do Kevin Garnett e do Paul Pierce e do Ray Allen, que acabou... Ray Allen, que ele viria a pegar depois. Acabou levando um pau do Lakers nas finais. Eles meio que deram um apavoro no LeBron. O Kevin Garnett fala disso até hoje. Fala que o LeBron se sentiu amedrontado e tal. O LeBron meio que desconversa, mas o Kevin Garnett fala disso até hoje. Que eles deram um apavoro no LeBron e o LeBron encolheu. Então essa série foi muito... Dizem que foi uma das coisas que pesou muito, porque ele sentiu o resto do time apático, o LeBron, e ele viu que ali ele não ia conseguir ganhar, não com aquele elenco, não naquela ocasião. Então foi uma das razões pelas quais ele resolveu ir para o Miami Heat. Na verdade, tem outras histórias. Diz que foi por muito pouco que o trio do Dwayne Wade, do LeBron e do Chris Bosh não se uniu, não em Miami, mas em Chicago. Também dizem que o time preferido dele era o Knicks, do LeBron no começo do processo de free agency, era o Knicks, mas para variar o James Dolan fez coisas que só o James Dolan faz, e aí o Knicks acabou sendo não considerado, e diz que foi por muito pouco mesmo que esse trio não se juntou em Chicago ao invés de Miami. Tá, só quando tu disse que o time do Boston foi destroçado pelos Lakers na final, foi aquele jogo 83-79 no jogo 7? Não, não importa quanto foi. Tomou um pau, perdeu, entendeu? Não me importa o resultado. Não, mas teve o jogo 6. O jogo 6 o Celtics chegou com 65 pontos, uma coisa assim. Eu vou até abrir aqui pra ver, peraí. O jogo 6, que poderia ser o do título do Celtics, a primeira das duas tentativas aqui, ó, 89-67 pro Lakers, o jogo 6. E o 7 foi 83-79. Passou esses dias na TV, por isso que eu sei o resultado. Pois meteu 22 pontos num no jogo 6 das finais, quer dizer, passou o carro. Enfim, é mais uma outra coisa. A gente tá num modo meio freestyle aqui hoje, comentando várias coisas, porque a gente tem que esperar voltar, né? A gente tá basicamente reagindo a cada momento às notícias da liga. A gente vai descobrindo, possivelmente quando esse episódio for pro ar, a gente vai saber de outras pessoas que foram diagnosticadas com Covid na NBA, e a gente tenta comentar tudo que está rolando, né? É óbvio que quando a liga voltar mesmo, a gente já vai fazer aquela cobertura maneira que a gente sempre faz, mas agora, por enquanto, a gente tem meio que esperar, aguardar, né? Aguardemos. É isso. O que temos mais de assunto para hoje? Marcelo, dá uma receita de pão pra gente. Cara, eu tinha esquecido que eu tinha deixado um pão no forno quando eu comecei a gravar aqui. E minha mãe me avisou, ela acabou de mandar uma foto. Tá bonita, viu? Tá bonito meu pão. Deixa eu pegar aqui uma receita pra vocês, porque eu faço pão com 75% de hidratação, né? Então, se você entender, se você entender isso, tanto faz as medidas. Você pode fazer um pão pequeno quanto um pão grande, que é só ter as porcentagens. E eu e outros podcasters, a gente tem um grupo chamado Pãodosfera, que é um grupo que a gente troca receitas de pão. É só isso, a gente não pode falar de mais nada nesse grupo, a gente só pode falar de pão. E aí, eu joguei uma receita lá, deixa eu pegar aqui pra vocês. Só um minuto. Enquanto tu busca, eu tô tentando me lembrar qual foi a palavra mágica da semana passada, que eu falei uma. E era uma palavra... Eu vi alguém comentando. Entra no YouTube aí, no canal lá que tá lá, tem várias pessoas.
era uma palavra simples, sem modificação nenhuma. Então vamos lá. Alguma coisa que eu li aqui na mesa do meu escritório. Entra no YouTube aí, no nosso canal tá lá. A gente já faz... Aí já escolhe aí quem vai ganhar. Ou sorteia, faz o coração mandar. Eu não sei sortear, eu não sei usar essas ferramentas modernas. Faz o Nidunité. Não, mas aí não tem o selinho do Imetro, o sorteio. Manda o link aí depois que eu faço enquanto eu tô aqui. Vamos lá, miolo. Então. A palavra é miolo. Miolo, beleza. Manda o link aqui no... Sabe por quê? Porque eu vi uma rolha de vinho que tava aqui escrito miolo. Manda o link aí. Então, a minha receita, como eu falei, eu faço... Como eu uso levain, que é o fermento natural, eu uso um pouquinho mais de levain do que você tem que usar de fermento. Aí fermento dá uma procurada na internet aí pra ver um comparativo, mas eu uso farinha, semolina ou farinha integral, 60% de água, 60 a 65% de água, de 10 a 15% de levain e 8% do seu peso de sal. Então, para 500 gramas de farinha, 350 de farinha branca, 150 da outra farinha que você quer usar, a integral ou a semolina, 300 gramas de água, sal vai dar uns 15 gramas, né? Para isso aí. E aí o levain vai dar 10%, 50%, vai dar umas 100 gramas de levain. Aí você mistura tudo e vai dobrando, descansa, mexe tudo e tal, e põe no forno. Aí tem que ver como é que é, porque cada forno é um forno, tem 200 técnicas, cada pão eu faço com uma técnica diferente de dobragem, pra ele ficar maior, menor, mais fino, blá blá blá. E eu tô tão na noia do pão, e faz alguns anos já, que minha família ela me deu um kit de padeiro de aniversário. Então teve umas cestinhas, as paradas pra virar massa, uma porrada de coisa massa aí. Literalmente massa. Mas o pão que eu fiz hoje ficou bem bonito. Tô muito orgulhoso. Obrigado aí, farinha. Obrigado aí os micróbios do fermento por me deixar feliz e carboidratado nesse futuro próximo aí. Meu trabalho aqui está feito. Sempre bom, né? Pô, mano. É que assim, como é que vocês gostam de comer um pãozinho? Pelado. Com a boca. É que eu gosto muito de Vegemite, né? Aí, eu peço pra galera que vai pra Austrália trazer pra mim. Então eu pego um pão de fermentação natural, dou uma esquentadinha numa fatia razoavelmente grossa. Só uma esquentadinha no forninho. Um pouquinho de manteiga, um pouquinho de Vegemite, um queijinho por cima, assim. Aí o pão tá quente, a manteiga derretida, o Vegemite tá umami, o queijinho frio, aí você come, cara, uma explosão de sabores e sensações e temperaturas na sua boca. Que, então, mas incrível. Imagina sem Vegemite, como fica bom. Imagino, aí ficou... aí não. Aí não dá, aí não rola. Imagino, já tentei, não me preenche como um ser humano. Deixa eu só fazer o sorteio aqui pra ver quem vai ganhar. O Vavo tá mostrando um negócio pra você aí, ó. Eu tô esperando, mas a gente não se encontra, né, Vavo? A gente se fala toda noite lá no grupo da Fresno, lá no rolê, mas... Isso a gente se não encontra. Quem acompanha o Big Shot Pod há bastante tempo sabe que na viagem que eu fiz para o All-Star Game em fevereiro, eu trouxe uma barra de Butterfinger, são 1,9 ounces, que dá 54 gramas de chocolate, especial para o Marcel. Contudo, como o distanciamento social começou logo após a minha volta da viagem, a gente nunca mais se encontrou. E este Butterfinger, que deve estar delicioso, ele é Best By setembro de 2020. Então, temos 3 meses para nos encontrarmos. Caso contrário, eu irei comê-lo. Mas tem um podcast muito bacana, um podcast do Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é o cara que deixou popular aquela teoria das 10 mil horas, sabe? Que você tem que treinar 10 mil horas e tal. Mesmo ele falando que é mentira, né? Tipo, que entenderam errado a parada dele. Isso posto, ele tem um podcast chamado Revisionist History, onde ele acha histórias do passado e traz de volta. E uma das histórias que ele trouxe é sobre o vencimento de produtos. Você sabia que o vencimento de produtos foi criado pela indústria alimentícia e os supermercados para fazer a gente comprar mais?
Então a ideia é que. Coisa, então não? a ideia. Eu até hoje não sei por que. Eu até hoje não sei porque que garrafinha d'água tem vencimento. Eu posso tomar ela daqui a 50 anos e vai continuar sendo água dentro. A garrafa d'água eu sei. A garrafa d'água é por causa do plástico. Porque o plástico contamina a água. Eu também sabia disso. Eu só quis ser Mas cool. eu sei. Mas e se fosse de vidro a garrafa? Aí é eterno. Igual o Pelé. Ah, igual o vidro. E não vamos esquecer que no seriado Lost, né, pra quem assistiu, os caras meio que voltaram no tempo e acharam umas latinhas de cerveja dentro de uma Kombi que tava lá há mais de 20 anos no tempo real, porque no Lost o tempo é todo esquisito. E os caras abriram e beberam quente, mas beberam e ninguém ficou doente. Eu não vi nenhuma cena deles vomitando cerveja estragada, entendeu? Não, mas essas paradas têm tanto conservante e tal que o líquido em si não deve estragar. É o metal que contamina e te faz mal. O metal eu não sei, mas o plástico eu sei que ele vai pra dentro da água e te deixa ruim. E ó, quem ganhou o concurso aqui do Miolo foi o Neto. O Neto que ganhou, parabéns. Craque Neto. Será que é ele? Que massa. E aí, Já pensou homenageando... Craque Neto no grupo? Barbaridade. Barbaridade. Kawhi Leonard é o brincalhão. Homenagem ao pão hoje. A palavra do dia é o meu processo favorito. O que eu acho mais mágico. Que é a autólise. Então, Judicial. Autólise aí. Autólise. Escrevam a palavra autólise. Que semana que vem vocês ganham uma parada e esse tempinho no All Stars. Pra gente ver o que faz. Ô Marcelo, tu não estava presente semana passada, mas tivemos um bom período do episódio no qual falamos sobre o craque Neto e o fato dele ter jogado nos 4 grandes times de São Paulo. Eu não consegui ouvir o episódio ainda. Eu comecei a jogar FIFA. E aí o tempo livre que eu tenho, eu tô jogando videogame, não tô ouvindo. E é legal o videogame, né, caras? Fazia tempo que eu não jogava videogame. E aí o Guilherme Pinheiro e Cristiano Antônio Dias ficam falando tanto do nosso grupo da Ampere que eu fui jogar videogame. E tá legal. Assinei aquele EA Origins. E aí eu tenho 2 recomendações de jogos. O FIFA 20 tá bem legal, porque tem aquele jogo de rua, o Volta, que você fica fazendo embaixadinha, 3 contra 3 e tal, que é mó da hora. E eu joguei um outro jogo também, como vocês sabem, eu gosto muito de saúde mental, né, falar sobre isso, um jogo chamado Sea of Solitude, que é um jogo sobre saúde mental, luto, teoria do impostor e tal, que também tá no EA Origins. E acho que é R$100 o ano pra jogar qualquer jogo do catálogo. Tem vários do Star Wars, vários FIFAs, do FIFA 20 pra trás tem todos. Tô me divertindo. Tem o FIFA 97? Cara, eu vi até os 2000, os 2000 e um dígito, assim, sabe? Sem ser... Eu não fui tão pra trás. Mas acho que tem... Eu vi até o 2010. O melhor jogador da seleção brasileira era o Donizete? Grande mas Pantera aí Negra, que outro dia numa entrevista na Globo, via conferência, deu um belo peido que deu pra escutar no microfone e a galera rachou o bico, velho. Mas eu tô pra começar aí o Red Dead Redemption aí em homenagem aos meninos. Ah, eu também tô nesse momento aí. Falando em jogo de saúde mental, tem uma história... não é uma história bonita, na verdade. Logo que o Martim nasceu, eu ficava acordado até altas horas da madrugada. A gente tinha um acordo... Como eu tenho sono muito pesado e eu não consigo acordar... Eu sempre tive sono pesado de madrugada, eu combinava com a Sofia que ela dormia umas 8h30, 9h, ela dormia até umas 3h30, e ela dormia, e aí quando era umas 3, eu ficava responsável por cuidar dele até umas 3h30, 4h, e aí eu ia dormir, e ela ficava responsável no segundo turno, aí das 4 até umas 8 da manhã, que a hora eu sempre dormi pouco, então eu acordava 8, 8h30. E aí... eu ficava acordado até de madrugada, e aí teve um jogo que estava de graça na PS Plus, e eu peguei o jogo, comecei a jogar, era um joguinho, uma coisa meio idílica, assim, era um menino, e ele estava num mundo meio de fantasia, só ele nesse mundo, e ele ficava perseguindo uma figura misteriosa que usava uma capa vermelha. Eu não lembro o nome do jogo agora, semana que vem, eu vou atrás do nome, semana que vem eu falo aqui.
Eu vou dar spoiler do jogo, tá? Mas daí, quer dizer, eu recém-pai, cuidando do meu filho com 1 mês de idade, jogando videogame até altas horas da madrugada, e eu fui andando no jogo. E aí, com o tempo, você começa a suspeitar que essa figura misteriosa de capa vermelha é o pai do menino que morreu, né? E conforme você vai... Bom, em resumo, quando você chega no final do jogo, na verdade, o menino é que morreu. E o pai dele tá, tipo, de luto, tá ligado? E eu pai, com meu filho de 1 mês e pouco, em casa, jogando um jogo que o filho morre, tá ligado? Tipo, eu falei, porra, velho, eu não precisava ter jogado esse jogo agora, só que eu não sabia, tá ligado? Hoje eu estou preparado, porque nas últimas 3 semanas o Gui me pegou de surpresa no boletim Boom Shakalaka. Hoje eu já estou com os vídeos abertos aqui. Então, por favor, mande vinheta do bala. Boom Shakalaka, peraí, não, tem que chamar, peraí. Vinheta, Guilherme Dornelles, por favor, a vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! Momento Boom Shakalaka. Ó, foram 3 vídeos desde a última gravação. No dia 26, eu lancei um vídeo chamado Todos os Rookies que conseguiram um triple-double. Eu fiz um vídeo com realmente todos os estreantes que conseguiram um triple-double na sua temporada de estreia na história da NBA. Tá com tempo livre aí, hein, mas Vava? eu acho que eram 195 casos. 195 ocorrências, né? Que eram 70 e poucos jogadores, porque alguns conseguiram várias vezes. Tipo o Oscar Robertson, que conseguiu 26 vezes quando rookie. Aí depois eu fiz um vídeo em homenagem a Vince Carter, que anunciou sua aposentadoria, que era do jogo que Vince Carter marcou 50 pontos nos playoffs, naquela série contra os Raptors em 2001, contra os Sixers em 2001, ele pelos Raptors. Ele teve um jogo de 50 pontos, acertando as primeiras 8 bolas de 3 pontos que ele tentou naquele jogo. Esse vídeo tomou flag, porque eu usei muitas imagens do Vince Carter. E por fim, hoje de manhã, terça-feira, eu lancei um vídeo As 10 maiores enterradas da história da NBA. Foi um pouco exagerado o título, mas eu selecionei 10 enterradas que marcaram a minha vida. Enfim, por exemplo, aquela do DeAndre Jordan em cima do Brandon Knight, que ele caiu no chão e não se levantava, a do Pippen no Patrick Ewing, dentre outras. Inclusive aquela do Kevin Johnson em cima do Hakeem Olajuwon, que é o jogador do meu time. E esse vídeo também tomou flag. Eu tomei flag nos últimos 2 vídeos. Mas tudo bem, flag não dá nada. Só o dinheiro vai pra NBA. Como é pouca coisa. E esses foram os 3 vídeos da semana. E quem tá assistindo na quarta-feira, dia do lançamento, hoje à noite, às 9 horas, eu vou fazer uma transmissão de jogo clássico ao vivo, junto com a participação de 2% DPC, ele que escolheu o jogo. Ele apareceu hoje no SPTV. Por quê? Eles fazem um rolê do Taco Tuesday. Eles mostram. E aí o pessoal fica recebendo eles, porque eles começaram a mostrar os vídeos do LeBron do Taco Tuesday. E aí as crianças ficam mandando, tipo, comendo macarrão, sabe? Tipo, Pasta Tuesday, brincando e tal. E aí apareceu o DCP rodando uma bola no... Tipo, num rodo, numa vassoura. Tipo, ele varrendo o quintal, vê a bola e faz umas paradas com a bola na vassoura. Eu falei, DCP, que massa. Olha, não sabia. Então, o astro do SPTV de hoje, 2%, será o comentarista. E veremos Lakers, time do Gui, contra Sixers no jogo 1 das finais de 2001. Que foi a única derrota dos Lakers naqueles playoffs e que o Sixers ganhou com o Allen Iverson num comeback dos Sixers ali no final, várias cestas seguidas, e que culminou com aquela cesta que ele dá um passo por cima do Tyronn Lue, que seria futuramente técnico dos Cavs. Então, quem quiser ver, 9 horas ao vivo, ou na Twitch do Boom Shakalaka, que é Boom Shaka Live, ou no YouTube, vai ser uma transmissão simultânea. É isso. O Flávio falou aí do Vince Carter, que anunciou essa semana oficialmente, né, a aposentadoria. Um dado legal, a gente comentou isso no grupo do Big Shot Pod All Stars, que quem quiser, inclusive, pode assinar. O Vince Carter, ele jogou contra 37... Ele tem 22 anos de carreira. Então, ele jogou contra 37% de todos os atletas da história da NBA nesses 22 anos de carreira. É um número impressionante. Se não me engano, ele é o jogador com mais companheiros diferentes. É porque ele passou por vários times, né?
Pega um cara tipo, sei lá, o Tim Duncan jogou 19 temporadas, mas todas no Spurs. Então ele ficou gastando vaga, sei lá, com Tony Parker, com Manu Ginobili, sempre com os mesmos caras. Enquanto o Vince Carter, que passou por 8 times, meu, realmente 37% dos jogadores. Ele foi Não, mas ele companheiro jogou tanto do contra. Hakim. Contra 37%. Ah, contra. É, ele jogou Desculpa, eu entendi. contra 37% de todos os atletas da história da NBA. Ah, entendi. Ah, então o segundo colocado deve estar perto, não deve ser tanta diferença. É, Mas jogar com ele deve ser o líder também. Pode ser. É que tem jogador que Tanto troca do- de time todo ano. Tipo, você pega um cara como o Jared Dudley. Ele troca de time todo ano. Talvez ele tenha tido mais. O Anthony Tolliver. É. Ele jogou tanto, por exemplo, com o Hakeem Olajuwon no último ano do Olajuwon foi em Toronto. E ele joga com o Trae Young. Se tu pegar a diferença de idade dos dois, deve dar quantos anos de diferença aí? 40 anos de diferença? Por aí. Não sei. É isso, Então, gente? Já demos Acho receita que de é pão, isso, falamos acho que de é isso videogame. que o Vavo tem que ir embora. Então vai embora, Vavo. Abra outra janelinha aí da outra reunião que você tem que ir. E a gente fica aqui. Semana que vem a gente volta. Espero que eu não tenha que fazer outro canal no Dente até lá. Porque ô coisa chata. Mas tá tudo bem. Tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo gostoso. Até mais. É a gente editado pelo Guido. E essas coisas todas que vocês já sabem. Um beijo no coração de cada um. Tchau. Tchau, gente. Abraço.